Fala aí, pessoal, coletiva do Rogério Ceni hoje ao lado de Júlio Casares. Certamente aí tem muita coisa para ser dita aqui que vão colocar na mesa, hein? Vamos ver aí, vamos acompanhar rapidinho a Bet.ATK, Casa de Apostas Esportivas, nossa parceira, está dando para você 100% de bônus, linkzão aqui no primeiro comentário fixado. Você ganha também um bônus amigo que a casa está oferecendo para você. Pega lá e faça o seu cadastro, fechou? Vamos lá para a coletiva? Vamos embora? Deixa o likezão, se inscreva no canal e vamos que vamos. Vamos lá. Som. Boa noite a todos. O presidente Júlio Casares vai fazer um breve depoimento e depois seguiremos com a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Muito boa noite. Não é comum eu estar aqui, né, coletiva após jogo, mas estou aqui apenas para fazer uma manifestação da plena continuidade do técnico, da renovação, da sua comissão técnica, até porque na semifinal da Copa do Brasil, antes, nós já tínhamos um planejamento. Então, segue esse trabalho. Como presidente, claro que eu estou frustrado pela grandeza do São Paulo, por não ter conquistado a primeira Sul-Americana e depois esse resultado de hoje. Mas também eu tenho que dizer aqui que o clube disputou em 2 anos 3 finais, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, e o trabalho do Rogério, o trabalho da comissão técnica, é um trabalho muito sério. Esse trabalho continua com o planejamento que nós estamos discutindo. Na verdade, o São Paulo vive um processo de reconstrução financeira, de princípios, e nós estamos caminhando. O clube teve a sua torcida ao lado, que eu quero aqui agradecer ao torcedor, que bateu o recorde histórico no ano de presença no Morumbi nos jogos como mandante. E o São Paulo vai fazer ajustes no seu elenco, vai fazer mudanças pontuais, mas mudanças que primam por uma mudança de perfil do seu elenco, de comprometimento, e é isso que nós esperamos. Quer dizer, nós estamos aqui junto com a diretoria, estamos fazendo e fizemos intervenções no nosso elenco e continuaremos fazendo, com a visão do técnico Rogério Ceni, que tem a total confiança da diretoria e tem a nossa total confiança. Então, para evitar qualquer tipo de especulação, de conversa, é por isso que eu estou aqui. E o São Paulo, nessa linha, já está pensando em 2023 com muita serenidade, mas com muita firmeza, porque o São Paulo precisa reconstruir o seu caminho. E quando eu falo isso, eu não falo de gestões passadas, é uma realidade. Entretanto, porém, o São Paulo conseguiu voltar a ganhar clássicos, o São Paulo chegou em 3 finais, o São Paulo chegou a disputar uma semifinal da Copa do Brasil. Claro que isso não nos deixa satisfeitos, estamos muito frustrados, estamos tristes, esperávamos mais nessa colocação do Campeonato Brasileiro. Mas nós sabemos o trabalho que é feito. Eu quero aqui deixar, em nome da diretoria, que está aqui presente, do Muricy Ramalho também, está aqui o Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Rui Costa, a nossa confiança, Rogério. O trabalho continua, são intervenções que continuarão a ser feitas. O São Paulo, quando renovou o contrato antecipadamente com o seu técnico, já demonstrou que nós não vamos sair da trilha de um trabalho, de um planejamento, de honrar o trabalho, honrar, dignificar pessoas que vestiram essa camisa com muito orgulho, com muito amor e com muito comprometimento. E claro que essas mudanças futuras passam por aí, por esse perfil de jogadores que nós esperamos no São Paulo Futebol Clube. Portanto, eu vou sair, deixar o nosso técnico à vontade e dizer que tudo continua, o trabalho continua, ainda com mais vigor. Amanhã já temos reunião lá na Barra Funda e o trabalho para 23 segue com muito mais força. É um resultado ruim, como alguns outros que nós tivemos, mas eu quero deixar aqui, no nosso planejamento, nos degraus que estamos subindo, o São Paulo cumpriu, chegando em 3 decisões e ganhando uma. Não nos deixa, repito, satisfeito, mas o trabalho que é muito sério, que é correto, que tem seriedade, que tem a base de Cotia, que sempre é revelada, porque para colocar quase 50% de meninos de Cotia também tem que ter coragem, o Rogério está fazendo esse trabalho, revelando jogadores, e o nosso comprometimento da diretoria, com a comissão técnica, com o Rogério e com todos que engrenam esse dia a dia do São Paulo. Agora, também sabemos e necessitamos de mudanças, e elas serão feitas. Novas intervenções, já fizemos contratações e outras intervenções acontecerão. Muito boa noite. Bom trabalho. Obrigado, presidente, pelas palavras. Vamos, então, dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni. Rogério,
Tudo bem? O São Paulo ele termina a temporada talvez no pior momento do ano, né? O São Paulo teve bons momentos, mas agora é um momento muito complicado. E a torcida, ela nominalmente, inclusive o Casares que estava do seu lado aí, ela criticou o Casares, criticou a diretoria, criticou vários dos jogadores. E dentre os principais jogadores que eu estava ouvindo ali, o Caleri foi o único poupado e você foi poupado. Até o Luciano, que a torcida sempre grita, Luciano, ele foi criticado nominalmente. Como que você enxerga essa manifestação do torcedor e você sente que o fato deles não terem te criticado mostra que a torcida está do seu lado? Mas não, eu acho que a manifestação do torcedor ela é impulsiva e é normal diante de uma derrota. As pessoas não... Eu acho que até a gente poderia ter tido um resultado melhor hoje. Nós tivemos as oportunidades de sair daqui com um resultado melhor. Esse final de ano acho que foi muito prejudicado pelo... Infelizmente, nós temos uma quantidade elevada de jogadores e, coincidentemente, alguns da mesma posição no departamento médico, suspenso. Então, esses últimos jogos, São Paulo vinha bem. Nas últimas rodadas, tinha a segunda melhor campanha nas últimas 10 rodadas do campeonato, até o jogo do Atlético Mineiro. Enfrentou adversários mais fortes, eu acho, Atlético e Internacional, nessas duas últimas rodadas. Não teve à disposição boa parte do elenco que tem. E por isso não conseguiu os resultados que a gente esperava. Mesmo podendo ter vencido o Atlético, mesmo podendo hoje... teve oportunidade, se o gol, se é validado aquele gol, eu acho que a gente teria condições totais de virar o jogo. E sobre a torcida, eu já fui vaiado aqui, 2004, se eu não me engano, quando nós fomos eliminados. Faz parte, eu acho que isso a gente tem que absorver da melhor maneira possível. E aqueles que continuam, dar sequência no trabalho, trabalhar ainda mais forte e tentar fazer um time mais competitivo do que foi esse ano. Rogério, boa noite. Sobre até a declaração do Casares agora, te bancando e falando a respeito de mudança de perfil do elenco, me parece até que ele opta por manter um trabalho de um treinador e pensar em novos jogadores para 2023. Você sente isso e sente que às vezes você acaba sendo até um escudo dentro do São Paulo para todo tipo de crise e até por isso um voto de confiança? Honestamente, quem se expõe no futebol é complicado. E eu acabo me expondo bastante. Quem está em linha de frente é sempre mais difícil. Então aqui a gente tem que ter mudanças. Alguns jogadores que finalizam seu contrato, nós não vamos dar sequência. Eu acho que o time precisa diminuir sua folha salarial. Nós tentamos tentar se ajustar. E novas contratações, eu espero que sejam feitas, com características, num perfil que a gente, primeiro, possa concretizar essas contratações. E nós vamos tentar, eu acho que nós precisamos, se nós quisermos chegar longe no ano que vem, nós precisamos ter um time mais forte, com um pouco mais de experiência, ou então nós assumimos uma condição de que a situação financeira é mais difícil, realmente, e nós fazemos um time e temos que ser justos com os torcedores e explicar o que nós pretendemos para o ano que vem. Ou se faz um time forte, investe-se, arruma gente que queira investir no São Paulo, e nós trazemos jogadores para, já que nós temos também alguns vencendo o contrato e que vão deixar o clube, nós trazemos jogadores para tornar o São Paulo mais forte, competitivo, ou investimos em jogadores mais jovens, e temos objetivos mais modestos aí para o ano que vem. Esse ano eu sei que nós não vencemos campeonatos, mas eu digo, foi um ano que nós competimos muito bem, tivemos muito próximo de um título importante que mudaria toda a programação do ano que vem. Ainda temos a possibilidade na última rodada, vamos aguardar a rodada de amanhã para ver esse jogo contra o Goiás, mas eu acho que algumas mudanças já vão sendo encaminhadas para a temporada de 2023. Rogério, boa noite. Gente, acabou a Libertadores. Essa participação mano. do Casares rende bastante pergunta com base nas falas dele. Eu falar sobre o planejamento já está no processo para o ano que vem. E você fala que é necessário ou investir para competir Duas opções. Ou a gente contrata jogadores mais modestos, mas explica para o torcedor qual será o objetivo. E eu acho que o ano que vem o Campeonato Brasileiro será um campeonato muito mais difícil do que foi esse ano. Para nós conseguirmos repetir o que as pessoas julgam não ter sido bom, e que a gente, logicamente, por não ter sido campeão, e quem foi campeão aqui? Foi Flamengo e foi Palmeiras, correto?
foram os campeões desse ano, exceto os estaduais, foram campeões esse ano os 2 times que têm talvez o maior investimento e maior qualidade realmente de atletas. Então, ou se faz um investimento modesto em jogadores jovens, promessas e arrisca-se com salários menores, e aí nós vamos tentar diminuir essa dívida que o clube tem, ou nós investimos em jogadores mais prontos já para tentar ser um time competitivo, para tentar ter chance de ser campeão. Porque Perfeito. Senão é difícil. E em cima disso, Sim. queria que você dissesse, já que esse planejamento, segundo o Casares, está acontecendo já há um tempo, o que vai ser feito No até momento, agora? o planejamento que mais está acontecendo é sobre quem segue e quem deixa o clube. Acho que essa é a primeira parte do processo. Nós analisando todos aqueles que vêm sem contrato, quem vai seguir, quem vai deixar o clube, e a partir já da próxima semana, aí tentar começar a ver a saída de algumas peças, o que nós podemos trazer, e acho que analisar com o presidente que condições nós temos, que jogadores nós temos condições de trazer para o próximo ano. Rogério, boa noite. Você, apesar de um técnico jovem, é um técnico que já ganhou campeonatos importantes no cenário brasileiro, é um profissional vencedor na sua carreira, e obviamente que você, tudo que você faz, ficou claro para a gente, que você faz para fazer o melhor, para ir brigar por títulos. O que te faz permanecer no São Paulo nesse momento com esse tipo de proposta, talvez montar um time mais modesto, ou até montar um time, mas que também está muito longe daqueles que são os grandes favoritos? Eu acho que um time que tenha fome, um time que tenha vontade de crescer, um time que jogadores mais que talvez não tenham passado ainda por grandes clubes, mas que tenham um objetivo de crescer na carreira. Eu acho que é o momento dessa transição no clube. E se nós não tivermos a condição real de brigar contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Atlético, ou quem quer que seja, que nós sejamos francos com o torcedor e passemos qual é o objetivo do clube no início da temporada. Eu acho que esse é o principal. Eu adoro trabalhar aqui, gosto muito de trabalhar no São Paulo, tem toda a estrutura de trabalho, nós estamos melhorando, a parte de fisioterapia hoje está muito melhor, novos fisioterapeutas foram contratados, e algumas áreas, não só de jogadores, mas até internas, também precisam de reformulação. Se a gente quiser sair da onde a gente está, algumas áreas também precisam de reformulação. Rogério, boa noite, tudo bem? Aqui do lado do Garrafa. Tudo bem? Você levantou 2 hipóteses de formação para o ano que vem. Sim. E comentou agora a primeira nessa pergunta do Garrafa. Sim. A segunda, que talvez seja que dê mais esperança a você como técnico e a torcida, ela depende exclusivamente do São Paulo encontrar um investidor, um aporte financeiro que permita o time, se não ficar igual a Palmeiras e o Flamengo, mas se aproximar na próxima temporada desses times ganhadores dessa temporada? Eu acho que numa única temporada é muito difícil você montar um time para se aproximar de Flamengo e Palmeiras, que já vem com um trabalho longínquo, já vem com um trabalho de anos de montagem, remontagem, vende um jogador, traz outros jogadores. Mas se a gente tiver um pouco mais de recursos, essa parte financeira não é a minha área, é a área da parte da direção. Eu acho que eles estão tentando fazer a captação de patrocinadores, de dinheiro, para tentar contratações. Eu acho que até é uma pergunta que eu acho que o Belmonte já respondeu algumas vezes, acho que o próprio presidente já respondeu algumas vezes. O que eu posso dizer para você é que nós nos encontramos hoje numa situação financeira mais difícil, mas que pode mudar mediante a chegada de alguém que possa investir. E aí nós temos que ser realistas, né? Eu lembro que o Flamengo passou por um momento difícil e hoje se reergueu. Eu acho que o São Paulo tem camisa, tem torcida, tem história para fazer isso. Agora vai depender de sacrifícios muito, muito grandes de todos. E eu acho que o mais importante, jogar sempre aberto com o torcedor, quais são as reais possibilidades para dar sequência no trabalho. Se não for objetivo, não tiver como, lógico que a gente sempre tem objetivo, mas nós temos que ser honestos conosco mesmo. Acho que isso é a transparência com o torcedor, acho que é a coisa mais importante que existe. Rogério, aqui no fundo, lado direito, boa noite, tudo bem? Me permita novamente voltar à situação do Patrick, né? Hoje que começou no banco de reservas e você explicou um pouco antes, mas agora para o torcedor que está acompanhando a entrevista coletiva, queria que você falasse da situação, como é que foi essa resolução com o Patrick ao longo da semana no CT da Barra Funda, que tipo de conversa, que tipo de approach você conseguiu chegar para conversar com o Patrick depois de tudo que aconteceu, e também falar sobre a situação da Copa Libertadores da América, se ainda você acha que o São Paulo tem chances reais para conseguir essa vaga para a pré-Libertadores no ano que vem? Bom, isso é uma coisa que só vamos descobrir
no término da rodada, ainda nós temos chances matemáticas, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, tentar montar um time para fazer como hoje, tentar vencer a partida como nós tivemos as oportunidades reais de vencer o jogo. Se tivermos chance ao final dessa rodada, com certeza nós vamos em busca da nossa vitória. Claro que ficou muito mais difícil, a gente tem que ser realista em tudo, ficou bem mais difícil, porque tem vários times que podem jogar e somar pontos amanhã. Acredito que matematicamente ainda exista a possibilidade ao final da rodada de amanhã, mas ao final da última fica mais difícil. O que nós temos que tentar é fazer a nossa vitória, mesmo com esse número elevado de desfalques, tentar conquistar a nossa vitória. Sobre o Patrick, no intervalo do jogo do Maracanã, eu resolvi fazer uma alteração. O Patrick já estava sofrendo um pouquinho para fazer a recomposição defensiva. O Fluminense é um time de boa transição, de bom toque de bola. E eu resolvi tirar como vários outros jogadores, como por exemplo 2 hoje saíram no intervalo. E o atleta teve uma reação que não é condizente com um profissional. Então nós conversamos, ontem ele pediu desculpas ao grupo, pediu desculpas a toda a comissão técnica pelo gesto dele, veio para o jogo normalmente. A opção de não escalá-lo não foi por isso, foi para ter um meio de campo mais consistente, mais forte, porque o Inter joga com 4 jogadores, Maurício vem muito para o meio campo para jogar, além dos outros 3 jogadores de meio, os 2 volantes, mais o Alan Patrick que joga pelo meio, e por isso nós tentamos um meio de campo um pouco mais sólido, tanto que ele entrou no segundo tempo. Agora, uma atitude que é um pouco fora do padrão. Eu sempre não tenho problema nenhum, jogador reclamar, eu acho que faz parte, o cara chuta um copo d'água, não é legal, mas assim, quando você é um pouco exacerbada dentro do vestiário, mas nada de ele, eu vi coisas de outro, não tem nada, ele, tudo resolvido entre eu e ele, ele veio para o jogo, entrou, jogou 45 minutos, eu sempre falo, jogador que não está pronto para sair, ele não pode fazer parte de grupo, porque o futebol é um esporte coletivo e você faz 3, 4, 5 alterações numa partida. Eu já vi gente bem importante sair daqui do jogo de São Paulo. Eu já vi Raiz ser substituído, já vi Miller ser substituído, já vi Careca ser substituído, eu já vi França, Dodô, eu já vi tantos caras, Lucas Moura, todo mundo ser substituído. E isso faz parte do futebol. Então, ou a gente tem um comportamento profissional mais adequado, ou então a gente tem que fazer escolhas na nossa vida. Mas, no sentido disso, acho que mais do que ele entrou no jogo, veio para o jogo, entrou no jogo, nós já conversamos e a gente segue trabalhando. Bom, galera, como o Rogério Ceni disse ali, né? Não teve outros jogadores se metendo nesse negócio do Patrick e Rogério Ceni. Menos mal, né? Menos mal. É uma situação menos preocupante, né? Do que foi colocado em alguns lugares. Então deu pra gente perceber que talvez ali algum outro lugar deu uma aumentada, né? Uma leve aumentada nessa situação que aconteceu de Patrick e Rogério Ceni. Discussão de jogo ali é normal, de jogador reclamar com o treinador e tal. De vez em quando isso no futebol acontece, né? Mas não pode acontecer num vestiário, que essa eu achei uma atitude errada do Patrick, que acabou ali prejudicando o São Paulo, no meu ponto de vista, durante o segundo tempo contra o Fluminense, tá? Mas, como disseram aí, tá tudo acertado e tal, o jogador foi pro jogo normalmente, foi a opção do Rogério dele ficar no banco por conta de questões táticas ali, né, a forma de atuar, mas depois a gente repercute um pouco mais, essa foi a coletiva do Rogério aí, e como disse o Júlio Casares, vai continuar o trabalho aí, vai ser o treinador do ano que vem, fico muito preocupado, cara, sinceramente, eu esperava uma mudança, mas os caras querem o Rogério aí, tomara que tenham tomado uma decisão acertada aí pro São Paulo ter um ano muito bom no ano que vem, mas olhando hoje, olhando tudo que tá acontecendo, as teimosias do Rogério e tudo, cara, tô bem preocupado e pra mim, falando hoje, a decisão dos caras não foi certa. Espero que eles estejam na razão aí pra trazer um São Paulo competitivo e vitorioso. Tamo junto, esse é o vídeo.